Uma outra função que a gente vai trabalhar é a função conte-se. Lá na primeira aula eu comentei quanto a essa função. Então, o que faz essa função? Ela vai contar um determinado critério em uma sequência de dados. Então, o nome da função é conte.se. Para quais perguntas eu vou poder trabalhar com esta função? Por exemplo, dado uma base de dados que eu tenha quantidade de homens e mulheres cadastrados. Então, se eu quiser responder qual a quantidade de mulheres na base de dados, eu vou poder trabalhar com esta função. Ou, se eu tiver a idade de uma sequência de pessoas, né, eu querer saber, por exemplo, quantas pessoas são maiores de 17 anos. Né? Eu também vou poder estar trabalhando aí com esta função. Dado o exercício que vocês com certeza já fizeram, né, da tabela de dados, então nós temos um exercício que tinha a coluna idade, sexo, peso e altura. Ok? Mais embaixo, eu peço que vocês escrevam assim, masculino e na outra célula feminino. E ao lado de masculino, nós vamos inserir a função conte-se para calcular quantos homens tem. E embaixo, inserir outra função conte-se para calcular quantas mulheres tem. No primeiro exemplo, eu coloquei a palavra masculino. Então, eu busquei quantas palavras masculinos tinham. E agora, como eu sei quem é homem e quem é mulher? Então, eu sei que a letra M representa masculino e a letra F representa feminino. Então, se eu contar quantos M's tem na base de dados, eu sei quantos homens tem. Se eu contar quantos F's tem, eu sei quantas mulheres tem. Então, bora lá. Escreve assim, na célula ao lado de masculino, igual o nome da função, conte.se, abre parênteses. Então, eu vou contar o quê? Qual o intervalo de dados, que é o que a sintaxe está pedindo. Então, o intervalo de dados vai do B2 até o B5. Do B2, 2 pontos, B5. 2 pontos aqui no Excel sempre vai indicar sequência de dados. Sempre, não esqueçam disso. Depois a sintaxe pede para que insira um ponto e vírgula. E agora, depois do ponto e vírgula, ele pede o critério. Qual é o critério? A letra M. Eu quero contar no intervalo de dados a letra M. Então, abre aspas duplas, a letra critério que você quer, fecha aspas, fecha parênteses e tecla Enter. Quando você tecla Enter, você tem que gerar o resultado 3. Se tiver outro resultado, é porque vai estar errado. Né? Aqui, como a base de dados é pequena, dá para a gente saber qual é o resultado correto. Ok? Se tivesse aí 2.000, como era que tu irias verificar se estava certo ou não? E para o feminino, como é que a gente vai inserir aí a função? Então, tu vai escrever igual, conte.se, abre parênteses, o mesmo intervalo de dados do B2 ao B5, ponto e vírgula, e o critério. O critério agora não é mais a letra M, e agora é a letra F. Tecla Enter, tem que gerar o resultado 1. Por quê? Porque a gente sabe aqui, ó, que só tem uma mulher. Se eu tiver vários critérios, né? Por exemplo, eu pergunto aqui, qual a quantidade de homens da base de dados? Homens é um critério, maior de 17 anos, e a idade vai ser outro critério. Então, aí eu tenho 2 critérios. Quando eu precisar trabalhar com 2 ou mais critérios, eu vou inserir um S, né, na função conte.se. Então, vai ser igual conte.ss, e sempre vai ter a sequência de dados e o critério. E assim eu vou poder inserir aí várias sequências de dados com vários critérios. Bora para o exemplo. Então, para responder a pergunta, qual a quantidade de homens da base de dados maior de 17 anos, insere aí em uma célula, assim, igual, conte.ses, eu esqueci o S aqui,
abre o parêntese. O primeiro critério é homens. Então, onde está homens? Está na coluna B, que é o sexo, né? Então, vai do B2 ao B5. B2, 2 pontos, B5. Ponto e vírgula. O critério, a letra M, já que é homens, entre aspas, ponto e vírgula, o outro intervalo de dados. Por que outro intervalo de dados? Porque a gente tem um outro critério, que é a idade, maior que 17 anos. Onde é que está a idade? Idade está na coluna A. Então, vai do A2 até o A5. A2, 2 pontos, A5. Ponto e vírgula, o critério. Qual é o critério? Maior, o símbolo de maior, e 17. Fecha aspas, fecha parênteses e tecla Enter, né? Então, qual foi o resultado? O que ele vai fazer? Ele vai buscar os 3 homens, depois vai verificar desses 3 aqui quais são maiores de 17 anos. Este homem não tem idade maior que 17 anos. Este homem tem idade? Tem 1. E este aqui é mulher, não conta. Mais um homem. Então, o resultado aqui vai ser 2. Bora testar, pessoal? Criem outros critérios, façam outras perguntas e tentem inserir aí a função conte-6 para gerar o resultado. Por exemplo, quantos homens maiores que 20 anos possuem o peso maior que 50 quilos? Ou seja, temos 3 critérios aí. Bora lá tentar?